Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco. Hoje são dia 21 de maio, nossa leitura da Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 29 ao capítulo 31, Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 12 ao 36, livro dos Salmos, capítulo 118, versículo 1 ao 18, Provérbios, capítulo 15, versículos 24 ao 26. Lembrando a você que ainda não é inscrito no canal Bíblia em Foco 66, inscreva-se, comente, deixe seu joinha, compartilhe e ative as notificações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e lhe disseram: faz voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? O que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem eu sei que, na verdade, aos meus olhos é bom como anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco a batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partir e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Capítulo 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo, e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi livra os cativos. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque:
Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados, que estava a passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então ele perguntou a Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi. E diziam: Este é o despojo de Davi. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir, ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus. Com o que o Senhor nos deu, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha, quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim desde aquele dia em diante foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós outros o presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Negueb, aos de Jati, aos de Aruê, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jeremelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Acace, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. A derrota de Israel e a morte de Saul. Capítulo 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul.
Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa com ela. Atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquele Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A sepultura de Saul. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus, ao outro dia, a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa de seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes e Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean. E vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 12 ao 36. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Texto também encontrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 1 ao 11, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 1 ao 11, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos 28 ao 40. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, tomou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que ele isso lhes fizera. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, e eis aí vai o mundo após ele. Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora.
Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz que dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não lhe vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 118, versículos do 1 ao 18. A alegria dos justos pelo Salvador. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel: sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão: sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor: a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido meu desejo nos que me odeiam. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Provérbios capítulo 15, versículo 24 ao 26. Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis.